Continuando aqui, falando mais sobre Portugal. E aí, agora eu quero falar sobre os passeios. Então, vou começar falando do primeiro lugar que eu cheguei, que foi Lisboa. Então, eu queria mostrar primeiro esse aqui, ó, Lisboa Card. Vamos ver se dá para vocês verem. Tá. Esse Lisboa Card eu comprei no primeiro dia que nós chegamos lá. Então, eu fui até o Mosteiro Jerônimos. E na frente tem tipo uma lojinha que vende, tá? Então eu comprei 30 euros cada um, então foi 60 euros. E aí isso você consegue entrar em vários lugares em Lisboa. Ele tem uma relação, se você entrar aqui no Lisboa Card, você consegue ver a relação de lugares que você consegue utilizar. Mas aí aqui tem uma situação que eu não gostei do Lisboa Card, tá? Eu cheguei, eu fui para a fila lá do Mosteiro Jerônimos e eu percebi que a fila para quem estava com Lisboa Card era uma, a fila para quem tinha comprado os ingressos diretamente para o mosteiro era outra fila. E essa outra fila entrava rapidamente. E quem estava com Lisboa Card ficava para trás. E aí eles liberavam assim, entrava de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E muita gente começou a reclamar. E aí eles falaram que a prioridade não era o Lisboa Card. O que eles garantiam, isso, gente, era 9h30 da manhã. Eles garantiam que até as 4h30 da tarde a gente ia entrar. Veja só, né? Se tivessem me informado isso na hora de eu comprar, eu não tinha comprado, lógico, né? Mas aí eu fiquei em torno de 1 hora na fila, a gente conseguiu entrar. E com esse mesmo ticket aqui, eu entrei também no Castelo São Jorge. Mas quando eu cheguei no Castelo São Jorge, à tarde, já não tinha fila nenhuma. E usei no Elétrico 28, que o Elétrico 28 nada mais é do que aqueles bondinhos, né? Então, entrei e não tive nenhum problema, tá? Todos os lugares, assim, não teve aquela coisa de passar e bloquear, não reconhecer. Não, deu super certo. Só não gostei lá no mosteiro, tá? Porque eu achei aquilo meio que uma sacanagem, né? A gente pagou também e não era a nossa prioridade, a fila foi ficando. Então, isso eu não gostei. Mas ele serve super bem e nos demais lugares. E esse aqui você pode comprar para 24 horas, 48 horas. Você escolhe o tempo que você quer comprar. E, claro, os valores são diferentes. Eu comprei só para 24 horas. Bem, o nosso segundo dia, eu fui para Sintra e Cascais. Esse passeio, ele custou em torno de R$1.000. E para mim e para minha filha, para nós duas, né? Então, assim, um passeio que deu super certo. Nós chegamos no ponto de encontro, estava lá o nosso guia com a van, tinham mais pessoas que foram com a gente. O guia falava em português, era um português mesmo, né? Mas ele falava muito inglês e português. E nós fomos para Sintra e nós fizemos a entrada no Palácio da Pena. Não fizemos existe a possibilidade de você fazer o passeio por dentro, mas você tinha que ter o ingresso para fazer esse passeio interno. Nós não fazemos por fora, porque senão não ia dar tempo. Mas já estava incluso o ingresso. E também nós fomos para a Quinta da Regaleira, que, aliás, é um passeio sensacional. Eu indico, assim, gente, de olhos fechados, vão. É um lugar misterioso. Conta ali que existiam rituais. E quem alcançasse, chegasse, encontrasse a luz dentro daquele ritual, eram pessoas que fariam parte da maçonaria. Tem todo um envolvimento, tá? E conta a história dessa pessoa, que era o dono, né, da Quinta da Regaleira, que era o homem mais rico de Portugal na época. Mas eu não posso dar muito spoiler, não, porque vocês têm que ir e vivenciar, porque é muito legal, muito legal. Eu voltando para Lisboa, eu vou com certeza para Sintra, mas eu quero passar um dia inteiro em Sintra. O Palácio da Pena é lindo, mas para mim, né, deu certo, já gostei. Agora, a Quinta da Regaleira, eu voltaria. Só pelo mistério. Muito legal, tá? Então, tava incluso o ingresso e foi muito legal lá. E aí, na hora que nós saímos de lá, nós fomos pro centro de Sintra. E no centro de Sintra, nós fizemos um passeio rápido ali, pelas vielinhas lindas. Fomos até a Periquita, que é uma lanchonete tradicional que vende o travesseiro e a queijada, que são os doces tradicionais da cidade, que eu super recomendo, que foram os que eu mais gostei, os de Sintra. E a cidade é linda. Então, assim, eu gostei tanto que eu voltaria para passar um dia inteiro lá. Adorei.
Bem, de lá nós saímos e fomos para Cascais. Lá em Cascais, então, a gente teve um restante de tarde tranquilo, para almoçar, para descansar, para ver a praia, tomar sorvete. Linda Cascais. E Cascais, pelo que nos foi explicado, é a região que concentra as pessoas com mais poder aquisitivo. Então, muita gente mora lá, trabalha em Lisboa, porque é próximo, enfim, né? Mas muito linda também. Mas eu me encantei por Sintra. Então, este passeio custou em torno de R$ 1.000 para 2 pessoas. Bem, nós fizemos também outros passeios, né? O outro passeio foi de Lisboa para Porto. Esse passeio custou mais, em torno de R$ 2.000. Ele foi um passeio que foi exclusivo, então foi só eu, minha filha e o motorista. E por que fechei esse passeio? Foi caro? Foi. Mas porque ele parava em duas cidades. Então, porque assim, se você pega uma excursão, ela vai e volta. Então, esse eu queria que ele parasse em 2 lugares e terminasse na outra cidade onde eu ia me hospedar. Então, esse serviço nos pegou no hotel e nos deixou no outro hotel. E nesse transfer, nós paramos em 2 cidades, Óbidos e Aveiro. Então, em Aveiro, é chamado como a Veneza portuguesa, porque tem os barquinhos lindos, coloridos. Eu não fiz o passeio do barco, mas foi onde eu almocei. Eu experimentei ovos moles, né, que é o doce regional também, e é muito famoso esse doce. E uma curiosidade é que, assim, o doce de ovos moles, ele é vendido, por exemplo, em Lisboa, mas ele é feito em Aveiro, porque é um doce da cidade. Então, o objetivo é que as pessoas voltem para aquela cidade para comer novamente, para provar novamente. E no caso desse, ele é vendido em outros lugares, mas ele é fabricado, ele é feito em Aveiro. Vimos Aveiro, achei uma graça Aveiro, e aí nós fomos também para Óbidos. Eu só não lembro se Óbidos vem primeiro ou Aveiro vem primeiro. Óbidos, eu fiquei encantadíssima, linda, um pouco medieval. Tem uma bebida típica de lá, que é um licor de cereja, ele tem um nome, esqueci agora. Mas é muito bonito. As lojinhas, essas lojinhas de souvenirs, uma delicadeza, assim, lindo. E eu gostei muito. Foi lá que eu vi até uma moça cantando essas músicas tradicionais portuguesas, né? Ninguém se lembra do Ai, agora... Quando a tristeza me afasta, canto fado, se me atormenta a saudade. Nasce il metrone da tua suonata, poi si metrone. Encantador, lindo, muito, 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 muito bonito mesmo. E eu indico porque Óbidos foi um lugar que eu escolhi, mas assim, sem esperar muita coisa, e eu me encantei, muito bonito. Então, foi um passeio de um valor mais alto. Eu fechei por essa empresa aqui, gente, ó. Vamos ver se dá para vocês verem, Get Your Guide. E eu tive 0 problemas com eles. 0. Tudo muito, muito preciso, horários agendados, não houve atrasos. Os guias muito simpáticos, muito queridos, muito tudo. O primeiro passeio foi um português, o segundo passeio foi um português e o terceiro passeio lá em Porto foi um brasileiro. Olha que alegria, né? Brasil! Então eu fechei esse passeio, foi o mais caro. E o mais barato, o passeio mais barato foi o que eu peguei de Porto para Santiago de Compostela. Foi R$ 725, eu e minha filha. E eu achei barato porque eu não passeio que assim, gente, só para chegar lá são 2h30 de ônibus. Um ônibus super confortável, novo, bonitinho, tinha onde carregar ali o seu celular, né? Para quem tava com cabo, então eu tava com meu cabo, deu tudo certo, mas eles emprestavam também. E lá tinha um guia, esqueci o nome dele, mas ele é do Belém do Pará, um queridíssimo, e foi muito legal. Então, assim, 2h30 ida, 2h30 volta, então eu achei que foi um preço bem acessível para mim e para minha filha.
Então, esses foram os valores que eu gastei em passeios. Também teve os ingressos que eu comprei lá no Porto para conhecer Torre dos Clérigos, que foi 17 euros cada uma. E também a Livraria Lelo, que foi 25 euros cada uma. Só que da livraria tem uma coisa interessante, que é eles dão um desconto na compra do livro. Então, assim, para quem tem esse ingresso, que é 25 euros, se você comprar um livro, você tem um desconto de 15 euros. Então, eu comprei 2 livrinhos, né? Porque eu comprei com o meu ingresso, ela comprou com o dela. E aí, um livro acho que custou 15,90 euros, então eu paguei só 90 centavos de euro. E o outro era 17 e pouquinho, então eu paguei 2 euros e pouquinho. Então, valeu a pena por isso também. Passeios maravilhosos, encantadores. E esses passeios eu também comprei ainda aqui no Brasil. Porque assim, gente, eu fiz o roteiro 100% de todos os dias que eu estava lá. O óbvio virou genial, pô. Eu pesquiso os caminhos, eu pesquiso o hotel, a localização do hotel, o que vai ter perto do hotel, restaurantes que eu queria ir, também os lojas e os lugares mesmo, os pontos turísticos para ir. Então, tudo estava assim, bem pesquisadinho, porque eu queria ir em cafés, eu fui no Majestic lá no Porto. Então, assim, tudo isso já estava dentro do meu roteiro, tá? Então, para vocês saberem em termos de valores, esses foram os valores que eu gastei em passeios, porque eu não me recordo de nenhum outro ter pago para entrar. Não, aí eu não precisei. Aí foram só mesmo a questão das comidas, né? De restaurante, mas ficou dentro daquela média por dia que eu já mencionei para vocês. Média também de gasto de Uber. Então, meus gastos ficaram em torno disso. O que eu achei de mais caro na minha viagem foi as reservas de hotéis, porém eu tive a estratégia de eu reservar com milhas, os outros 2 foi em dinheiro, mas recebendo pontos, né? Então teve uma estratégia para que isso já possa fomentar minha próxima viagem. E tirando isso, eu acho que foi tudo bem. Eu não fui para fazer compras, né? Eu fui para conhecer, aproveitar, passear. Então teve mais um passeio que eu fiz, que foi o passeio de barco para ver o pôr do sol lá em Lisboa. E um passeio que sai bem ali de frente com a Praça do Comércio. E aquele passeio ele custou 50 euros. Para mim e para minha filha. O meu era um pouco mais caro e o dela era metade do preço. Então acho que o meu era 35 e o dela saiu por 17. Então saiu um pouquinho mais que 52 euros, mais ou menos isso. Que aí foi esse passeio de barco. E dentro desse passeio de barco, que durava acho que 1h30, tinha bebida, a gente tinha os ticketzinhos para cada uma pegar 2 bebidas e ainda tinha um petisco, né, que vinha num pratinho e que a gente pegou ainda 2 pratinhos para petiscar e que já estava incluso nesse valor. Então, gente, eu não foi uma viagem cara, porque às vezes as pessoas falam Europa é caríssimo, meu Deus, não é. E claro, eu preciso mencionar para vocês o valor da passagem, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, porque aí a gente finaliza o que eu quero passar para vocês sobre Portugal, esse lugar maravilhoso. Até o próximo vídeo.